Aí o dezembro é inverno, né? Que é inverno, aqui é igual os filmes, né? Você vê, tem inverno que neva aqui, né? Você vê Meu Natal Deus, que a gente passa na neve. meu Interessante Deus. Aqui é o sol, aqui já vem o solão, né? Sol quente. interessante essas estações, né? Porque no Brasil, o pessoal até brinca, fala assim, ó, tem quatro verão no Brasil, né? Tem o É, verão leve, tem o verão mais pesado, o verão que chove, é quatro é, verões, né? é Aqui na verdade. Europa, é uma coisa interessante que a gente consegue observar realmente as quatro estações, Amanda. É, Você vê o outono, primavera, o inverno, o verão é impressionante. E é interessante falar sobre isso aqui porque, falando de ser humano, né, que é o que a gente vai, que é os nossos temas aqui, aham, os quatro temperamentos, né, eles são correlacionados com as estações, né? Então, o é fleumático, verdade. sanguíneo, melancólico, colérico, eles são relacionados. E é bacana isso, né? Então, aqui a gente consegue realmente observar esse movimento, né? É o que eu estava falando para você até esses dias, que tem uma foto, né, de uma árvore É, nas quatro estações, né? Então, aí eles falam assim, ó, é a mesma árvore, mas observa, né? Que ela tá seca, sem vida, aqui ela está frutificando, aqui ela está com flores, né? é E aqui ela está com os é frutos, né? verdade. Então olha só que interessante, a gente pode comparar com os determinados É, momentos que nós estamos passando na nossa vida também, né? é verdade. Até às vezes a gente fala assim, ah, eu tô na estação do inverno, né? A coisa não tá muito boa, Pois é. tá no inverno, né? Mas o importante como eu te disse antes, né, Alex, a gente nunca desanimar, nunca desistir, mesmo Uhum, nos momentos difíceis. sim, Porque a vida é cíclica, né? Hoje a gente está em cima, amanhã embaixo, e assim a gente vai indo, né? perfeito. A gente não pode. Eu costumo dizer a minha frase que eu envergo, mas não quebro. A gente enverga, mas não pode quebrar. É interessante isso daí, você falar isso, porque tem o bambu, né? O bambu chinês, ele é algo que ele enverga, né? Ele enverga até chegar até o chão, né? Então, Uhum. você pega, por exemplo, o carvalho, que é a maior das árvores que a gente tem, né? O carvalho vem aquela árvore majestosa, impetuosa, né? Mas É, vem uma tempestade ali, vem um vento e pá, arrebenta um galho fora. é, Aí passa mais um tempo, vem outra e tal, né? Vai destruindo. Só que você vê o bambu, a mais leve brisa, ele já se é curva, né? Então vem verdade, aquelas tempestades terríveis e o bambu fica ali, né? O carvalho ele cai, mas o bambu verdade. ele fica ali por causa dessa flexibilidade que você está falando. Por Muito isso interessante, muito que eu bom. envergo, mas não quebro, entendeu? Boa. E assim a gente tem que ir, porque a vida é assim, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você vai vencer também, né? Então são fases da vida, são as estações, como você disse, as estações da Bom, vida, né? bom. Então eu sempre digo assim, Alex, que por mais que a gente que trabalha nessa área, as pessoas acham que a gente também não tem problema, que a gente não sofre. Nós somos iguais, a gente tem sentimentos como qualquer outra pessoa. A gente tem que lidar com as nossas questões como qualquer outra pessoa. A diferença é que a gente já consegue lidar melhor com isso. A gente já tem uma experiência, uma bagagem que a gente consegue lidar melhor com tudo isso. E ainda assim, às vezes a gente precisa da ajuda, sempre precisa, né? A gente sempre precisa da ajuda um do outro. Ninguém faz nada sozinho. Na vida a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa unir as forças, né? Para um levantar o outro. Por isso que Deus ele fez um homem para a mulher, a dupla, para quando um cair, o outro levanta, né? Sozinho você não consegue fazer muita coisa. E aí, entrando nesse assunto, eu queria conversar, bater um papo com você sobre Claro. isso também, sobre as relações. O que você acha? Assim, vou pedir sua opinião, hein? O que você acha que uma pessoa precisa ser para se relacionar bem com alguém, né?
para ter um bom relacionamento? O que na sua cabeça precisa uma pessoa ter para ter um bom relacionamento? Quais são ali, você como homem, né? A cabeça de Sim. homem é legal porque a gente consegue interagir assim. Eu penso cabeça de mulher, você pensa cabeça de homem. Então, o que você acha que precisa, Alex? É interessante você falar sobre relacionamentos. Porque não é a minha expertise, na verdade, né? Eu gosto de falar sobre homens, desenvolvimento pessoal, só que não tem como a gente entrar nessa parte, até de você falar de sucesso do homem, né? Ele ser um homem bem-sucedido, se a gente não entrar também no relacionamento, tá? Então, Exatamente. esse é fato, eu já observei isso. E pegando um gancho aqui, sobre você falar desse apoio mútuo, né? Que um homem e uma mulher devem dar um ao outro, você me fez lembrar da esposa do Barack Obama. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela conta uma história muito Michele, interessante. Michele, né? Michele, Michele boa, Obama. boa, Michele, obrigado. Ela conta assim que eles estavam no restaurante jantando, e nesse restaurante veio o garçom. E esse garçom, por coincidência, era um ex-namorado da Michele, tá? Ah, essa história é Aí, incrível. aí, aí o Barack olhou, né, para ela e falou assim, né? Falou assim, olha, você vê? Se você não tivesse casado comigo, hoje você seria esposa de um garçom no restaurante, né? Aham. Aí esse cara olhou para ele assim e falou, engano seu, amigo. Ele é quem seria o presidente. Ah, é Seria ele verdade. o presidente É isso dos aí. Estados Unidos, né? Então, É olha bem que, isso. olha que interessante esse apoio mútuo, né? É. Outra observação que eu gosto muito da parte filosófica, né? Eu entro assim, a gente fala também sobre o que Cristo falou, mas você pode ver que também a parte filosófica ela encaixa exatamente nisso, né? É. Sobre o homem deixará a sua casa, unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne, né? Eu digo isso porque tem um conto grego onde diz que o homem, né? O homem, esse ser humano, na verdade, não era o homem, o ser humano, ele era um ser gigante, um ser assim grandioso, um ser muito poderoso, com duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, era um ser assim muito temido naquela época, conta assim as histórias, né? É. E Zeus, como ele era o deus ali do trovão, e ele já tinha destronado o pai dele, que era Cronos, olha só, ele ficou com medo de ser destronado pelo ser humano. Então ele pega o raio, ele joga e parte o ser humano ao meio, onde forma o homem e a mulher. E eles ficam nessa eterna busca de querer se completar novamente para formar aquilo, né, que É. Deus fala pra gente. É por isso que o homem, ele deixará a sua casa, né, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne, né? Então, isso é É. interessante. Muito. Voltando à parte do homem que você me perguntou, porque você fala para mulheres e eu falo para homens, É tá? isso. Então eu vou voltar para a parte que me cabe, tá? Aqui bem sucinto, que é o seguinte: como eu falo para homens sobre relacionamento? Eu preciso ter alguém para me basear, É. né? Alguém para quem que eu pego de referência para falar de homens sobre relacionamento? O homem ideal. Quem foi o homem ideal? Quem foi o homem perfeito na história? Jesus. Jesus Cristo. É. Então, por mais. Aí, olha que interessante isso daqui, ó. Isso aqui que. Aí o cara vai falar, mas Jesus não teve mulher? Então eu preciso ficar solteiro? Não vou, né? Jesus, vou seguir o exemplo de Jesus. Engano seu, porque Jesus ele refere a sua noiva como a igreja. Virei Verdade. buscar a minha noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E aí você pega e analisa o que Cristo fez pela sua noiva. O que ele veio aqui e fez por nesse relacionamento. Deu a E vida. a primeira coisa que eu posso te falar, ele doou-se de todas É. as formas. Ele sacrificou-se, tá? Verdade. Então, quando o homem ele começa a entender esse homem ideal, o que é um relacionamento, o que se espera de um homem ideal, como eu abordo um relacionamento, quais são as características que eu tenho que ter, aí é sucinto para você ir como base o homem ideal, É. Jesus Cristo. Então, Verdade. sempre quando eu falo de relacionamento para um homem, falo, cara, como você tem que se comportar em um relacionamento como homem?
analise um homem ideal. Analise um homem É, ideal. Olha como ele se verdade, comportou. Olha o que ele fez pelo relacionamento. verdade. Ele deu até a última gota de sangue dele. E isso é interessante porque é o seguinte, hoje a gente vê, Amanda, e é muito interessante esse fenômeno, que até a gente comentou em uma outra live, que as pessoas elas têm um trauma, elas têm uma dor, e elas buscam a cura no outro, Isso. né? Isso é um problema, né? Elas não querem servir, elas não entram no relacionamento para servir, elas buscam algo do É, relacionamento. exato. Entendeu? Elas buscam ser servido, elas buscam ser amado, elas É, buscam ter algo na relação. É por isso que a relação fica tão frustrante. Por isso que as relacionamentos se frustram, porque ele olha pela relacionamento e fala, não foi isso que eu combinei, não. Eu estou aqui para você me fazer feliz. Eu é, estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para ser amado. Eu estou aqui para ser compreendido. Quando na verdade é totalmente o oposto. Você quer um verdade. relacionamento saudável? Pegue tudo isso que você quer e dê ao outro. É. Aprender a servir, né, Alex? O princípio de tudo é você aprender a servir, como Jesus fez com a noiva, né? Serviu, deu a vida. Se você não é capaz de sacrificar por alguém, você não é digno desse alguém, né? Você não tem que estar com esse alguém se você não é capaz de sacrificar. Essa é a primeira coisa, né? Principalmente para vocês homens, né? Que tem esse papel da proteção, do cuidado, da provisão, né? Não digo, quando eu digo provisão, não se refere a dinheiro. Eu digo a provisão, claro que tudo inclui, né? Em alguns casos, mas quando eu digo a provisão, é a provisão de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, de segurança, fidelidade. É tão É engraçado isso esse, aí. Isso aí que você falou, Amanda, a gente tem que pegar um ponto aqui, que o homem ele fica com aquelas besteiras, né? Ah, mulher quer dinheiro, mulher quer... Não, eu vou falar uma coisa não, para você. mulher não quer dinheiro. A mulher não quer dinheiro, ela quer É, algo que o dinheiro proporciona. Tá? Então, exatamente. quando a mulher ela opta por um cara que ele é bem sucedido, que ela opta por um cara que está numa crescente, ela não está olhando o dinheiro dele. Me corrija se eu Exatamente. estiver errado, porque você é mulher. Ela está olhando a segurança que aquele homem É, pode proporcionar para ela, que aquele status dele pode proporcionar. é, Porque isso, inclusive, o homem ele tem que entender o seguinte: isso é antropológico. Tá? Isso é antropológico. Na época das cavernas, vamos dizer assim, a mulher tem um fator, isso aqui a gente tem que entender. A mulher tem um fator que acontece com ela, que não acontece com o homem. O que é isso? A mulher engravida. Tá? É a mulher que engravida. Então, na época das cavernas, vamos pensar assim, o que acontecia? A mulher sabia que ela iria engravidar. Então, no momento que ela engravidasse, o que acontece com a mulher? Ela se torna frágil. Ela não consegue mais subir na árvore para pegar comida, ela não conseguia mais caçar para se alimentar, ela não conseguia mais buscar água, ela ficava desprotegida, se o leão viesse, comia ela. Então, olha só, isso é é, antropológico. Por que ela olhava um homem forte? Por que ela buscava um homem com a caverna maior, com suprimento maior, com os braços maior, mais alto? Por quê? Segurança. Isso está desde os exatamente. primórdios, cara. Quem não E é tudo que entende a isso? mulher quer, né? Quem É não tudo que a mulher quer, se sentir segura. Quem não Né? entende isso? Então você pega uma mulher hoje que ela já é bem sucedida, que ela já tem dinheiro, que ela já consegue todas as coisas delas, mas aí ela olha para um cara, ela ainda espera segurança. O quê? Segurança na fidelidade, Sim, segurança emocional, segurança no apoio e uma série de outras coisas. Então você pode ver que toda essa busca da mulher em um relacionamento, ela está baseada em se sentir protegida é pelo isso. homem. Porque isso vem desde os primórdios, de antigamente. Exatamente. E ainda está, né, o nosso cérebro, ele ainda guarda algumas coisas que a gente aprendeu lá dos nossos antepassados. Porque é por isso É, que a gente sobreviveu. Por que, é, que a raça humana sobreviveu? Porque foi guardando geneticamente essas informações. E embora a gente não precise mais dessas informações e não utilize elas hoje, do jeito que era no passado, elas ainda estão aqui. Então, é, inconscientemente, você pode pegar uma mulher, ela pode ser a mais empoderada que for. Se ela pegar um homem que não a traga segurança,
que ela não se sinta segura naquele relacionamento, ela Isso não vai. acontece, né, Alex? Porque eu vejo muitos casos de mulheres que até têm homens com condições financeiras muito boas, tem tudo que precisa, né? É assim, eu vejo isso muito, muito. Tem mulheres que têm de tudo, absolutamente tudo, não falta nada. Ela não sabe o que. Eu conheço mulheres que não sabem o que é pagar boleto, não sabe o que é ir ao banco, não sabe o que é ficar apavorada no fim do mês, ter que pagar a conta. Não sabe por quê? Porque tem quem faz isso por ela. Mas ainda assim não é feliz. Por quê? Porque o cara tem tudo, mas ele só tem dinheiro. Ele não tem o cuidado, o afeto, porque a mulher ela é movida pela forma como ela é tratada. Você pode ver, isso é fato, você pode ver, claro, que a gente quer evoluir, quer crescer financeiramente, a gente quer ter estabilidade, a gente quer pelo menos conseguir pagar as contas em paz, né? Isso é o mínimo. Mas você pode reparar que o que a mulher busca é o carinho, porque ela é movida pela forma como ela é tratada. Não adianta o cara vir com um monte de presente, pagar jantar caro e ser grosseiro, não dar atenção, ser frio, não cumprir com a palavra, sabe? Ser aquele cara que não tá nem aí. Então, isso para a mulher não é importante. Então, ela realmente deixa mesmo de lado. E é tão né? interessante isso aí que você falou, que a mulher ela tem algo intrínseco dentro dela, que o homem dá algo para ela e a mulher pega aquilo que o homem dá e ela faz algo inacreditável daquilo. Quer um exemplo? O homem dá um sêmen para a mulher, dá um espermatozoide para a mulher. Ela pega aquilo ali, ela gera durante 9 meses e dá um bebê, dá uma nova alma. É a multiplicação, e aí eu vou falar, né? E aí eu vou falar para o homem o seguinte: se você dá esse tipo de comportamento que você falou, o cara é grosseiro, não trata a mulher bem, o que ela vai gerar com aquilo? Ela vai pegar aquilo. Porque a mulher, ela movimenta. Você falou isso. Mulher, você dá algo assim, ela movimenta. Tá? A mulher faz o movimento das coisas acontecerem. Então, tudo que o homem dá, ela planta e retorna. Isso. Mas ela retorna de uma forma muito maior do que o homem queria. Tanto para coisas boas, como também para coisas que não são tão boas para o relacionamento, né? Você pode ver que tem homem que quando ele se une a uma mulher sábia, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a casa. Quando ele se une a uma mulher sábia, a vida dele anda, né? Prospera. Ele começa a crescer em todas as áreas da vida. Quando ele se une a uma mulher descontrolada, uma mulher barraqueira, mulheres que não têm controle emocional, a vida desanda do cara. Desanda. A dela já está desandada, a dele desanda mais ainda. Não consegue evoluir. Então, eu sempre digo que quando se quer relacionar-se com alguém, né, precisa conhecer mesmo todas essas questões. Se a pessoa realmente é capaz de se sacrificar por você, de fazer coisas que tá fora ali da regra. Quando sair da regra, ele não perde o controle da coisa, né? Ele faz acontecer. Porque quando o homem quer, ele faz. E assim é a mulher também. Quando a mulher quer, ela faz acontecer, né? E eu vejo hoje, Alex, muitos casais assim totalmente distorcidos, né, em relação a tudo, até as finanças, em tudo. O marido tem o dele, a mulher tem o dela, são totalmente divididos. Você empresta para mim, eu te pago com juros. Isso num casamento, numa relação sólida, não pode acontecer. Porque se torna um só, precisa ser a parceria completa em tudo, né? O entendimento. Mas agora é interessante, assim, a mulher tem um problema muito sério quando se fala ser submissa. Mas a submissão não é... Não pode falar, você fala isso aí, cuidado, eu não posso falar, senão você é torrado. Mas olha só, quando a mulher entender, que a mulher sábia, ela vai entender o que é ser submissa. A mulher submissa é aquela que ela tem uma missão com o homem. Ela participa daquela missão. Ela está junto com ele, lado a lado, na missão com ele. Claro que nós temos funções diferentes. Não tem como nós pegarmos o mesmo papel e fazer a mesma coisa. Porque a gente precisa ter papéis diferentes, mas o sentido da coisa é o mesmo. A gente quer o quê? Como casal, evoluir. Como casal, crescer. Então você, Alex, tem a função. Por exemplo, o que um casal, para dar certo, pode fazer?
Ah, a mulher, ela talvez não saiba administrar muito bem as finanças, às vezes se atrapalha um pouco. Ok, o marido é bom nisso, passa a bola para ele. Sim. Se entendam nisso. Fala assim, olha, Alex, você é bom nisso, então eu prefiro que você organize essa parte, porque você dá conta, você faz acontecer. Então, é um acordo que se tem. Isso não é uma coisa que, um é melhor que o outro, a mulher tem que estar abaixo. Não tem essa de estar abaixo de ninguém. Tanto é que Deus tirou da costela para estar do lado, senão ele tiraria do pé, da sola do pé, não é verdade? Exatamente. Um ponto que você falou, dois pontos aí nessas observações, é que quando a gente fala de submissão, a submissão ela vem do quando Paulo falou isso na Bíblia, né? Eu gosto de citar a Bíblia porque a Bíblia, cara, desculpa, para mim assim, eu cito isso porque é um livro que joga, É um não tem nada a ver com manual, né? religiosidade, não tem nada a ver com você pega lá e joga para tua vida e tá tudo certo, é aquilo ali. A grande questão é que quando você pega, e Paulo falando, mulheres, sejam submissas a seu marido, né? A gente só lê isso. Só lê isso. Então, assim, Isso. Paulo era maior machista, e não sei o quê, fica toda aquela confusão. Só que em vez de gerar toda essa confusão, sabe o que você faz? Pega e lê o resto. Lê o resto do trecho. Lê o resto do trecho do que Paulo falou. Ponto. Aí vai acabar todas as suas dúvidas sobre Pois missão. é, Porque é e o aí, seguinte, olha a sequência. Paulo fala para a mulher ser submissa ao homem, tá? Ele vira para o homem e fala assim: maridos, sabe o que vocês têm que fazer? Façam o que Cristo fez pela igreja. Tá, meu querido? Então, assim, se eu fosse um homem por essa escolha de Deus, eu prefiro ser submissa à mulher, porque a hora que o bandido entrar aqui na minha casa, é ela que vai ter que ir lá e levar uma bala no peito por mim. Se alguém tiver que ser crucificado aqui dentro dessa família, eu que vou ser o primeiro lá. Se alguém tiver que ser queimado, eu que vou ser o primeiro lá. Se alguém tiver que passar fome nessa família, sou eu que vou passar fome. Porque foi isso que Paulo falou no resto do texto. E aí as mulheres acabam entendendo que só a gente tem que ser submissa e o homem faz o que quer. E não é assim. O homem ele tem que dar a vida pela esposa. Isso é muito mais forte do que você ser simples uma submissa, estar ao lado numa missão que precisa ser cumprida, Justo. né? Você tá vendo? Então, quando a pessoa ela consegue entender isso daí, faz um sentido maior, porque Paulo completou, falou, calma, calma, gente. Termina de ler isso aqui, ó. Deixa eu falar a obrigação de cada um de vocês. E eu vou garantir para você que a obrigação do homem perante a mulher, ela é bem pesada, cara. Se você pegar por essa parte aí, ela é bem pesada, é bem séria. E, Entendeu? Porque... infelizmente, né, Alex, os homens, a maioria, né, a gente não pode generalizar, e claro, assim como as mulheres também, eu ainda acredito que existem pessoas que são diferentes, né, que estão dispostas a se relacionar, a fazer o certo mesmo, né, a honrar aquela pessoa. Eu acredito nisso. Você uma vez me falou uma coisa e isso é fundamental e eu falo, cara, é isso mesmo, é isso. Quando a gente acredita que vai acontecer aquilo, né? Você tem que ser o primeiro a acreditar. E a maioria das pessoas, se você fala, você acredita naquele amor intenso, naquele amor que vem de Deus, naquele amor que mexe com as suas estruturas, naquele amor sincero, verdadeiro, né? Lembra que tu me falou? Então, isso faz toda a diferença. E aí a gente, realmente, eu acredito nisso. Mas existem muitas pessoas que não acreditam mais, não acreditam. Tem muita gente que realmente não acredita nisso. E quando você não acredita nisso, isso não acontece. Porque tudo é assim como fala lá em Provérbios, assim, Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim é. Então, tudo que você chateado, as coisas acontecem, a gente desanima. Mas é aquilo que eu te disse no começo. A gente precisa realmente sentir, viver aquela dor, sentir aí aquele sentimento, entender o porquê está sentindo aquilo, mas buscar o nosso refúgio maior em Deus. Por quê? Eu sempre digo assim, a ciência, ela cura a nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Quem vai cuidar do nosso espírito? Não é a ciência, é Deus, né? É ele que nos formou, ele que nos criou. Então, quando a gente está num momento desesperado, num momento assim que você vê que não consegue ter uma solução,
você tem que lembrar que assim como o teu corpo e a tua alma se enfraquecerem, o Senhor é a tua força. Perfeito. Esse versículo é forte, é Salmo 73, 26, que fala sobre isso. Quando você estiver fraco, quando o seu corpo já não tiver mais força para lutar, para acreditar, para confiar, aí é onde entra a tua fé, é ela que te sustenta. Então, isso a gente pratica, né, Alex, para nossa vida, para a gente conseguir caminhar um pouco mais, seguir um pouco mais, né? Então, é ele o nosso refúgio. Então, é um triângulo, vem tudo aqui de cima, é parte lá de cima para baixo. A gente precisa colocar sempre Deus no centro das coisas. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com exercer a nossa fé. A psicologia fala sobre isso, que a gente precisa usar a nossa fé, porque sem a fé você fica um ser humano vagando no mundo sem destino. Você não sabe em quem acreditar, o que acreditar, você vive movido pelo que você sente. E as nossas emoções, elas são instáveis. Hoje você sente, amanhã você não sente. Hoje você gosta, amanhã deixa de gostar. Então, ser movido pelo que sente é muito perigoso, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, se o nosso coração é enganoso, o que a gente tem que se basear? A gente tem que seguir por aquilo que Deus disse que nós somos. Na Bíblia, a gente tem que pensar. A Bíblia fala quem você é, o que você é e para onde você vai. Você é filho amado, você é imagem e semelhança de Deus. Deus te deu poder e autoridade para você dominar tudo. E por que às vezes a gente não consegue dominar as nossas emoções, né, Alex? A gente consegue dominar tanta coisa num mundo tão liberal que a gente pode fazer de tudo, a gente tem livre acesso, a gente não está proibido de fazer absolutamente nada, mas a gente vive prisioneiro das nossas próprias emoções. E isso a gente não consegue mudar sozinho. Precisa da interferência de Deus. Por isso que a gente precisa buscar esse lado para que a gente também consiga se relacionar bem com as pessoas, né, Alex? A gente não consegue se relacionar bem com alguém, ter um relacionamento bacana, leve, se a gente não estiver bem com a gente mesmo. A gente vai começar a trazer todos os traumas, todos os gatilhos, tudo que acontece a gente vai trazendo para a pessoa. E isso vai virando uma bagunça. Por isso que você disse no começo, e é verdade, os relacionamentos estão tão bagunçados, rasos, sem destino, né? Vira uma dependência emocional porque a pessoa tem a carência e quer que o outro preencha, e na verdade o outro precisa vir para transbordar em você e não para preencher uma carência, porque esse buraco de carência que nós temos, o ser humano tem, é normal, é o buraco do tamanho de Deus. Ele precisa ser encaixado ali pelo seu espiritual para estar fortalecido, para você suportar os dias maus, né? Porque a gente vai passar os dias maus, então a gente precisa estar fortalecido em Deus para a gente conseguir superar tudo isso. O que você acha disso, Alex? Bom, tem vários pontos aí que você falou. Eu vi você, né? Só pensando, pensando. Tem vários pontos aí. Primeiro, voltando lá do início, quando a gente ainda estava falando sobre homens e mulher, é tão interessante você falar sobre Deus tirou a costela de Adão e formou uma mulher, né? Então ela tá side by side, ele tá aqui ao meu lado, né? Não tá não tirou do calcanhar de Adão. É interessante esse pensamento porque hoje fica essa competição tão gigantesca, né, entre o homem e a mulher, de quem é o melhor, quem pensa mais, quem é mais inteligente, quem não sei isso, quem é aquilo, quem é mais independente que o outro. Virou uma grande competição. E as pessoas, elas não entendem algo muito interessante, que é o que você disse, cada um tem o seu papel. Veja bem, hoje, o grande problema é o seguinte, o homem, ele tem o seu papel, ele tem o que é um papel de um homem, e a mulher, ela tem um papel dela. E hoje está acontecendo um fenômeno muito complicado, que o homem está querendo fazer o papel da mulher e a mulher está querendo fazer o papel do homem, está vendo uma grande bagunça. Exatamente. É mais ou menos como se você chegasse hoje numa geladeira da sua cozinha e falasse assim, isso aqui não é uma geladeira, isso aqui é um fogão, serve para aquecer. Isso aqui não é um fogão, isso aqui é algo que serve para gelar. E você vai ver que não funciona. Simplesmente não funciona. Então esse é o primeiro ponto, as pessoas têm que entender. O homem é melhor que a mulher? Não, absolutamente não, nunca foi. Só que você precisa entender de algo muito interessante. O homem não é uma mulher.
fato, você olha para a realidade, o homem é uma mulher? Não. Então pronto, meu amigo. Depois que você entende isso, você vai entender. Então tá, o homem não é nada melhor que a mulher, só que ele não é uma mulher e ele tem o seu papel. É, Ponto. A mulher não é melhor que o homem, só que ela tem o seu papel. Ponto. Quando cada um exato. entende o seu papel dentro do relacionamento, você chega àquilo que você falou. Eles se completam e se você tiver o cordão de 3 dobras, né, que é o que fala na É, Bíblia, aí você tem um relacionamento abençoado que é o que Deus, Jesus propôs, inclusive para ele. verdade. Verdade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre isso, Amanda, porque se as pessoas não Sim. entenderem o seu papel dentro do relacionamento, dificilmente o relacionamento É, vai dar certo. é, Dificilmente ele vai vingar, tá? verdade. Verdade. E a comunicação, né, Alex? A comunicação tem sido um outro problema muito grande entre as pessoas no geral, né? A comunicação, a forma como você se comunica. A gente sempre fala que tem que ter uma comunicação não violenta, né? Uhum, sim. Quando a gente dá sempre o exemplo de uma mulher que ela foi para o hospital com uma criança e aí o marido não pôde ir porque ele atrasou, ele teve algumas questões, ele não pôde chegar em tempo e ela foi. E aí a diferença, ela pode dizer para ele você nunca faz nada, você nunca está presente, todas as vezes que eu preciso de você nunca está. E tem também a outra forma de se comunicar, de chegar para ele e falar o que aconteceu, por que você atrasou, houve alguma Uhum, coisa, teve algum problema? sim. Então, olha só, a gente usa essa historinha aí para a gente entender que você pode falar tudo o que você sente e pensa, mas o problema não é o que falar, é como Como falar. você. Eu vou chegar para você, eu vou te acusar, você nunca faz nada, você isso, você aquilo. Então, eu já vou acionar em você gatilhos que você já vai começar a ficar irado, Sim. chateado, revoltado. Se tiver estressado, já vai xingar e a coisa já vai ferver, né? Isso acontece muito no relacionamento, né, Amanda? Veja Muito, bem, a muito. mulher ela tem um poder sobre o homem que ela tem mulheres que elas não percebem isso, mas ela tem um poder que se chama um poder de validação. A Isso. mulher, ela valida o homem que está com ela. E o homem, ele busca essa validação na mulher, É, entendeu? Quando ele não encontra. O homem, ele tem. Porque é interessante, né? Quando a gente falou de papéis, a gente também entra em características. O homem tem características que diferem das características femininas. E não dá é, para você falar, são coisas diferentes. verdade. Então, veja bem, a mulher ela consegue validar o homem, tá? E ele, quando ele é validado, o que que acontece? Quando você valida o seu homem, você desperta algo dentro dele que é o sacrifício, que é justamente uma das características É, masculinas. Quando você valida ele, ele vai querer fazer mais, verdade. entendeu? Então, se o homem fez algo para você, mulher que está assistindo aí, se o homem fez algo para você, por mais que seja pequeno, você fala, nossa, não vira o olhinho para cima, ou não reclame, ou não fala que ele deveria ter feito mais. É, Valide-o. Porque isso, quando você o valida, ele tem a tendência, você aciona um gatilho nele que é o gatilho do servir. Olha só que isso. interessante. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando você o desvalida, que o que é essa desvalidação? Por exemplo, o cara fez alguma coisa genuína para você, mesmo que você não considere algo tão grande. E aí você olha e fala assim, fez, mas não fez do jeito que eu queria. Isso Fez, acontece muito, né? fez, mas poderia ter feito melhor. Sempre tem um defeito, né? Não fez mais que a sua obrigação. Você já ouviu isso Isso, aqui? nossa, Já ouviu demais, isso aqui? Aí sabe o que demais. acontece? A mulher ela não percebe que ela está acionando outro gatilho no homem, outra Tá, característica do homem. E sabe qual é a exatamente. característica que você aciona quando a mulher aciona quando ela faz isso? É, Enfrentamento. exatamente. O homem ele tem uma característica de que quando ele faz algo e alguém enfrenta ele, ele não foge da batalha. É, Tanto que é o homem que defende. O homem defende. Então, esse homem tem essa característica do enfrentamento. Então, quando a verdade. mulher joga isso para ele, ele entende como um enfrentamento. E aí eu vou perguntar para você, quando um casal, um homem e uma mulher, vive uma relação de enfrentamento, como que é esse tipo de relacionamento? Nossa, é É a guerra. desastroso, né? Fadado ao fracasso. Eu sempre digo, É a um guerra. relacionamento assim é fadado ao fracasso. Que Então, muito é importante guerra o que diária. você falou.
a forma de se comunicar, porque veja bem, a mulher é a parte sábia. Olha só que interessante. A mulher é a parte da sabedoria ali do relacionamento, ela tem que estar ali, entendeu? A mulher que dá. Olha que interessante isso aqui. É o homem, a mulher é submissa ao homem, digamos assim. O homem ele teria aquela palavra final, não vou seguir por aqui. Só que quem direciona o homem, olha que interessante, quem faz isso aqui com o homem é a mulher. É, A mulher sábia, ela sabe direcionar o seu marido de uma verdade. forma, de uma forma que ele acha. Olha, isso aqui eu ouvi uma vez, eu nunca esqueci. Foi de uma psicóloga também, não lembro o nome dela. Ela falou assim: olha, a mulher inteligente, a mulher sábia, que é aquela descrita na Bíblia, ela direciona o homem, e além de direcionar o homem a fazer aquilo, né, que na sabedoria dela é o correto, ela ainda faz ele entender que é ele que está tomando a decisão. É, Porque, é isso aí. porque o homem tem essa característica do enfrentamento, se a mulher impõe algo para ele, mesmo que aquilo que ela está impondo, ela tenha certeza que é o correto de ele fazer, pelo simples fato da imposição, do enfrentamento, ele não vai fazer. É, Ele não vai exatamente. fazer. Exatamente. Então, quando a mulher é sábia e ela direciona o seu marido com amor, porque olha só, o homem tem características, a mulher também tem. Sabe quais são as características da feminilidade? E não é feminismo. Feminilidade. É o quê? É, É elegância, é carinho, é amor, é suavidade, é é, delicadeza. isso. Tudo isso são características da mulher. É paciência. Olha só, É, uma das características femininas é a é. paciência. E muitas não têm, né? Nenhuma, zero. Muitas Então não veja têm. bem, a paciência dela virar para o marido e falar uma coisa e ele falar, não, não farei isso aqui. Aí no outro dia ela serve um cafezinho para ele, vai falando, tá bom, amor, eu confio em você na tua. Olha só, tá bom, amor, eu É. confio na sua decisão. Aí no outro dia ela vai lá faz uma jantinha para ele. Aí no meio da janta ela pergunta, amor, você tomou a decisão sobre aquilo lá? Ele fala, tô aqui analisando ainda. Ela, claro, tenho certeza que você vai tomar a decisão. Mas ela já soltou na cabeça dele o que é para ele É, fazer. Aí na noite que exatamente. vem, ela vai lá, coloca uma lingerie daquele negócio, dá um trato no Dá um amigo. trato. No outro dia de manhã ela fala assim: e aí, amor? Você já pensou naquilo que eu te falei, naquele negócio que eu te falei assim, assim? Sabe o que ele falou? Ele vai falar para ela e falou assim: eu analisei direito e eu acho que eu farei isso É aqui. verdade. E É aí bem assim. o cara faz exatamente o que ela queria que ele É, fizesse. é bem assim. Ele não admite, mas ele faz. Né? Entendeu? Tipo, dá Então, muita volta, mas faz. quem entende essa dinâmica tem um relacionamento saudável. Quem não entende, infelizmente, É, não entende o simples funcionamento do seu cônjuge. Por exemplo, eu tenho que olhar uma mulher, eu tenho que entender. Olha só que interessante isso aqui. Um homem, ele é comparado ao sol na mitologia grega. E a mulher é comparada à lua. Por que existe essa simbólica no relacionamento? Porque a lua tem fases, cara. O sol é. não tem. O sol é o sol. Se abre a janela, ele tá lá. Pá, amarelo, ele é Ele grande. queima, ele é Ó, forte, ele queima. olha só que louco. O sol ele nasce aqui e se põe lá. É, Né? Ele é amarelo, ele é forte, ele tem calor. Pronto, ele é isso aí, não é. muda. Todo dia ele vai ser isso aí. Agora vamos à Lua. A Lua tem Meu uma semana que ela tá, um mês ela tá Deus. crescente, outro mês ela tá cheia, outro mês ela nem É. aparece, outro dia você olha a Lua, ela tá lá do outro lado e fala, mas que caramba, a Lua tava lá naquele dia, agora ela tá aqui, ó. Não, não Mulher é de assim? fases, né? Mulher de fases. Exatamente. Então, são características. E é tão interessante, Amanda, isso daqui que a gente está conversando, e é por isso que esse trabalho nosso de vir aqui conversar, de falar com as pessoas, de mostrar algumas coisas, de fazer uma reflexão. É igual você falando, não sou Deus aqui falando, eu não tenho a sabedoria total. Mas a questão é a seguinte: você pega essas informações, porque isso não ensina na escola, cara. É, Você não sai da escola como se relacionar no seu casamento, como é ter. verdade. Não, você não tem isso daí. Ninguém te explica É, que existem linguagens do amor, ninguém te explica que existem temperamentos diferentes. Você pega, por exemplo, olha que interessante isso aqui: você pega um marido, que o cara é colérico e a mulher é fleumática, ou vice-versa. Cara, é um terror. é. Eles Desastre. não são temperamentos diferentes que, se você não entender o funcionamento daqui, aquela mecânica, hoje coisa simples, a mulher não entende como o homem funciona, né? O É, homem não entende como a mulher funciona.
querem se relacionar e querem fazer essa engrenagem entrar à força. Na verdade. força. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, esse trabalho que a gente faz aqui de vir falando, gente, olha, o homem funciona assim. A mulher funciona assim. A mulher tem esses papéis. A mulher é isso aqui. A mulher tem essas características. O homem chegou a um nível, ó. Eu vou falar uma coisa para você que eu vi esses dias e eu falei, caraca, é isso. É isso. Então, um filósofo, ele disse assim, ó, chegará o dia em que nós teremos que provar que a grama é verde. Aí veio outro filósofo e falou assim, não, amigo, nós já estamos na fase que nós temos que provar que a grama é grama. Nós não estamos mais na fase de provar que a grama é verde. Nós estamos na fase de provar que a grama é grama. Eu tenho que olhar para um homem e falar, cara, é assim que um homem se comporta. É verdade, É assim que então, olha o nível que nós chegamos hoje, que nós atingimos. Eu tenho que chegar para um homem e falar, cara, é assim que é um comportamento de um homem. E Alex, olha só uma coisa interessante também, que tudo isso que nós falamos, vou só abrir um parêntese aqui, que querem que a live fique salva, tá? Aí como você me chamou aí, aí bom. ele vai deixar salva, aí você me marca, eu também compartilho, tá, Alex, no meu Instagram. E aí disseram assim, olha que live maravilhosa, pena que não tem muita gente assistindo, mas a gente vai fazer toda semana, né, Alex? Sim, a gente vai estar fazendo uma série. A gente vai fazer toda semana, a gente vai fazer um trabalho falando sobre todos os temas. O Alex é fera na ansiedade, tem até e-book, né? Sim. Alex lançando... Já lançou, né, Alex? Já lancei, já está disponível já. A gente vai falar bastante sobre isso. Né? Eu vou lançar um sobre relacionamento. Olha aí, aí já é bom que assim a gente vai se completando nas conversas, né? Porque eu vejo, ontem mesmo até fechei com o pessoal aqui do podcast, chama Setcast. O que acontece? Eles falam muito sobre mentalidade de sucesso para as pessoas ganharem dinheiro. Sim. Aí a gente fez uma parceria, por quê? Porque você não tem como pegar uma pessoa que está tendo ansiedade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e querer que ela ganhe dinheiro. Você falou, não tem a possibilidade. Então muitas vezes a gente tem que começar lá de baixo, pegar essa pessoa e estabilizar ela, depois começar a falar sobre o mindset dela, depois querer trabalhar como ela vai ganhar dinheiro, como ela vai se desenvolver. É um processo. Você falou tudo, você falou o fundamental. Sabe por quê? Hoje em dia, principalmente os coachings, né? Eu não tenho nada contra coaching. Eu acho que tem espaço para todo mundo no mundo. E eu acho que tudo é válido. É como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você ouve uma coisa ali, uma frase aqui, e você assimila aquilo. Então tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, a gente escuta todo mundo e tira aquilo que é bom para nós, né? Sim. Só que assim, hoje se prega muito sobre prosperidade financeira, sobre dinheiro, sobre ter. E esquece que a grande prosperidade não é ter, é ser primeiro. Você precisa ser primeiro para você ter. E não adianta você correr atrás do dinheiro, você ficar louco, fissurado em ter as coisas desse mundo, porque é claro que é importante, é bom, a riqueza é um dom de Deus. A Bíblia fala que as bênçãos, quando você obedece, elas te seguirão, elas vão correndo atrás de você. Não precisa você ficar desesperado. Você vai ter para dar. Né? Então, e quando está alinhado à vontade de Deus. Mas isso também é o tempo, é com o tempo que isso vai crescendo, vai amadurecendo, porque Deus não dá algo para você que você não está pronto para receber. Eu vi que o dinheiro, Amanda, o dinheiro ele é o lubrificante da vida. E o dinheiro ele vai fazer com que você expanda o que você já é. É por isso que o que você disse assim, ó, é o ser antes do ter. Isso. Porque se você for algo e você tiver dinheiro, aquilo que você ele vai se expandir. Tá? Então, se você é mesquinho, se você é sacana, se você é pilantra, vai o dinheiro ele vai potencializar para você ser mais mesquinho, mais ingrato, mais soberbo. A gente não vê esse povo que tem muito dinheiro falar assim, nossa, ficou rico, olha só o que virou. Mas na verdade ele era assim. Exatamente, só potencializou. Então, se você veja bem, eu vejo muito. Isso é uma crença limitante, que por isso que tem fases para a gente trabalhar, né? Mas isso é uma crença limitante que as pessoas acham
que as pessoas ricas, elas são más, elas são corruptas, elas são do mal, elas sacanearam alguém para elas terem o dinheiro. E eu vou falar para vocês, vocês estão redondamente enganados, né? Então, o que acontece? É por isso que as pessoas elas não fazem parte desse ciclo. O dinheiro, ele simplesmente potencializa aquilo que você já é. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro simplesmente para poder ajudar o outro. Tem pessoas que ficam ricas. Porque, ó, veja bem, não tem sentido você falar que você não vai ser rico se você é uma pessoa boa. Sabe por que que não tem sentido nenhum? Porque se você for rico e você é uma pessoa boa, você vai ajudar os outros. Exatamente. Olha que interessante. Então, aí você prefere, então, a pergunta para essa pessoa que fica pobrezinha, falando, eu não sou rico porque os ricos são maus. A pergunta é o seguinte, você está sendo mais uma boca para sustentar e não consegue ajudar ninguém com esse seu pensamento. Não é melhor, então, você enriquecer e pegar toda essa tua conversa que você está falando que você é boa, humilde e quer ajudar o mundo e realmente fazer isso? Por quê? Exatamente. Porque eu nunca vi humildade construir hospitais, eu nunca vi o amor construir alguma coisa. É o dinheiro. Então, assim, é o ser daquela pessoa que o dinheiro potencializou para ela fazer algo. Exatamente. E é isso que quando Jesus, Deus deixou que a riqueza é um dom de Deus, é para você usar tudo que você tem para a glória de Deus. Tudo que é seu é para a glória de Deus. O que seria isso? Ah, ir lá e dar todo o dinheiro na sua igreja? Não, não é isso. É você abençoar as pessoas. É você usar aquilo que Deus te deu para você ser grato às pessoas, para você servir as pessoas, né? Você quer pegar uma passagem que as pessoas acham extremamente injusta. Tem muitas pessoas que nem gostam de falar sobre essa passagem bíblica, tá? Da passagem dos talentos. Por quê? Ah, sim. As pessoas acham injusta, porque o Senhor deixou talentos para 3. Talentos era dinheiro, né? É dinheiro. Então era como eles falam dinheiro naquela época. Era uma pequena riqueza. Ele deixou para os 3 servos dele e foi viajar. Falou, voltarei algum dia. E deixou o dinheiro com eles. O primeiro foi na feira, negociou o talento e fez 3. O outro negociou, fez 2. O terceiro pegou e enterrou. Enterrou. Quando o mestre, o senhor voltou, foi prestar contas. Falou, o que você fez com aquele talento que eu te dei? Ele falou, fui na feira, negociei e fiz 3. Bom servo. Deus fala assim, o senhor fala, servo bom. Olha, ele multiplicou aquilo lá. Ele chegou para o segundo e falou, o que você fez? Eu fiz o mesmo, fiz 2. Servo bom. E você, o que você fez? Ele falou assim, eu fiquei com medo e enterrei, porque eu não fiquei com medo de perder. Aí olha só, aonde fica a questão que a vida, as pessoas não entendem isso aqui. E a realidade, ela funciona desse jeito. O Senhor falou assim, você pega o seu talento e dá àquele que fez 3. E a vida é exatamente assim. Você percebe que aquele que está reclamando, que está vitimizando, que está culpando quem tem, que está ali reclamando da vida e não fazendo nada, você percebe que ele é tirado. Porque a Bíblia fala assim, quem tem, lhe será dado. Porque é abundância. Agora, quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Forte isso. E as pessoas não entendem. Então, essa mentalidade, se a gente não mudar essa mentalidade de reclamão, mentalidade de vitimista, mentalidade do fracasso, do derrotado, as pessoas elas vão continuar entrando nesse buraco sem entender o que está acontecendo. É verdade. Então, Jesus é abundância. Eu sempre falo isso. E essa questão de enriquecer, né, de você ter as coisas, né, da prosperidade, como a gente estava falando anteriormente, não adianta você subir, crescer tanto se você não tem um emocional equilibrado para você saber lidar com isso, né? E isso acontece muito. As pessoas começam a querer mostrar o que tem, querer se vangloriar naquilo que tem, e isso não é o que Jesus ensina. Isso não, tanto é que Jesus ele curava as pessoas e ele dizia vai, não precisa falar para ninguém, porque Jesus não veio para se aparecer, porque ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, ele é o dono do ouro e da prata, ele não se tornou, ele é, né? Então ele pode tudo e ele não fez nada disso, ele foi simples, humilde, como fala na Bíblia, que ele era manso e humilde de coração. Então ele veio mostrar que mesmo você sendo milionário,
dono de muitas coisas, você tem que ser manso e humilde de Sim. coração. Você tem que aprender a Uhum. servir. Uhum. E para ser assim, você precisa tratar as suas emoções. E aí eu digo que para você ser assim, precisa ter mais além o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é fundamental para um ser humano, para ele ter sucesso na vida. É a paciência, a temperança, domínio próprio, né? Você ter controle emocional. Esses são os frutos do Espírito. Você É o precisa... mindset, né? Você pega um fenômeno Exatamente. interessante, Amanda, é o seguinte. Se eu pegar uma pessoa que está ali na rua hoje, vitimista, reclamando, não tem nada, que a vida é uma porcaria, eu pegar ela e chegar para ela e dar 1 milhão de euros, o que acontece com essa pessoa? Meu Deus. Daqui a alguns anos, eu garanto Ela não para sabe nem o que você, fazer. ela vai voltar ao mesmo estado que ela estava. Aí você pega um milionário hoje, uma pessoa que tem muito dinheiro, e você tira tudo dele. Você quebra ele, fala, ó, você não tem mais nada, você está do zero. Em pouco tempo, ele se torna milionário ou ganha mais dinheiro ainda do que ele tinha antes. Sabe por quê? Porque tá aqui, ó, é o que você falou. Esse mindset aqui, ó, ninguém te tira. Entendeu? Ninguém tira isso aqui de você, o que está na sua mente. Você pode perder o seu dinheiro, tá? Ou você pode ganhar um monte de dinheiro, mas o mindset, que é o que tem aqui, é o que vai regular a quantia que você vai ter. É Isso. o que você vai poder usufruir. Então, isso aqui é muito importante a gente trabalhar. Por isso que é o que você disse. Veja bem, é muito simples. Para a gente entender como funciona todas as coisas, inclusive dinheiro, inclusive relacionamentos e bonanças, você tem que perceber algo que é muito interessante. Quando você olha uma árvore, por exemplo, tá? Você olha uma maçã, uma macieira. A maçã que a macieira te deu. Se a maçã ela não tá bonita, ou não tá boa, ou não tá docinha, da onde que veio aquela maçã? Ou se ela está bonita, se ela está frondosa, você tem que perceber que a maçã ela veio da raiz. Então, o fruto que é externo, ele vem do interno. Isso Não é mesmo. o contrário. Então, aquilo que você vê lá no final, o resultado final da vida de uma pessoa, por isso que quando você olha para uma vida de uma pessoa e ela está arrebentada, você pode ver, vai no emocional dela, vai lá no interno, você vai ver, ela é simplesmente um reflexo do interno. O externo dessa pessoa está refletindo o que tem aqui, ó, Verdade. internamente, porque não tem como uma macieira da banana, não tem como uma macieira da laranja. O que está aqui, ó, o que é essa raiz, o que é essa árvore, tanto que a Bíblia fala, conhecerei a árvore pelos frutos. Você vai Verdade. saber como a pessoa está, tanto no emocional, olhando os frutos. O que ela está Exatamente. gerando. Se a pessoa está gerando reclamação, se ela está gerando vitimismo, se ela está gerando frustração, ansiedade, Verdade. depressão, angústia. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo Tudo dentro. tá tudo dentro dela. Tudo dentro de nós, né? E outra coisa interessante que a gente tem que pensar é que, primeiramente, para a árvore se germinar, você sabia que a semente ela tem que morrer? Olha que interessante isso aqui. É forte isso, Para né? a árvore germinar, a tua semente tem que morrer. Então, esse potencialzinho aí que você acha que tem, sabe? Todo mundo, eu sou mas ninguém faz nada. Você tem que morrer, cara. Para você entender esse teu potencial, você tem que morrer para você entender o teu real propósito. Aonde você vai frutificar. Porque uma coisa interessante, Amanda, que todo mundo acha que o propósito de vida, ele tá assim... Veja bem, o propósito de vida, ele é um chamado. Essa é a primeira coisa. Chamado. Então, o chamado, ele vem da onde? Ele vem de fora. A vida está te chamando. Eu estou te chamando. Só que a gente está tão centrado no nosso mundinho, nos nossos problemas, no nosso centro, que a gente não consegue mais ouvir. Qual é o chamado da minha vida? Então, assim, isso aqui é muito importante as pessoas entenderem, porque não há como ter essa prosperidade, não há como ter essa felicidade, não há como ter essa bênção no relacionamento se a pessoa não entender essas coisas mais simples que estão relacionadas a quê? Amadurecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mindset. Verdade.
Por isso, Alex, que Jesus ele disse para os fariseus, ele disse para ele que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não ia ver o reino de Deus, né? Porque a gente precisa morrer esse velho homem nosso, essa arrogância, essa prepotência de achar que a gente é alguma coisa. A Uhum. gente não é nada sem a presença de Deus. A gente não faz nada sem a permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore sem que seja a permissão de Deus, né? Então, é Ele quem tem o controle de todas as coisas. E uma coisa interessante também, que a vida, como nós falamos no começo, ela é feita das estações. Uhum. Não é porque talvez você esteja em um momento de inverno na vida que Deus não está com você, que você não está fazendo as coisas certas, porque existem sim as fases, né? Nós passamos por isso, né, Alex? Mesmo a gente fazendo aquilo que deve ser feito, fazendo o correto, agindo de forma certa, a gente passa pelas fases difíceis. Então, é nesse momento que a gente não pode ter... Por isso que eu digo para você, eu envergo, mas não quebro. Por quê? Porque eu sei que são fases que nós passamos, né? Fases na vida. Hoje a gente está em cima, amanhã está embaixo. E a gente precisa ter esse equilíbrio quando também estiver embaixo. E saber que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que você não veja. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Então, Deus não quer que você veja, Deus quer que você creia. E eu sei que é difícil, né? Porque às vezes a gente quer que a coisa aconteça, a gente é imediatista, a gente tem ansiedade, a gente quer fazer funcionar. Mas em tudo Deus nos ensina, né? Pessoas vêm e vão da vida da gente, situações acontecem, a gente fica sem entender o porquê, como, e aí entra o fruto do Espírito, é você ter paciência e saber compreender que a vida é feita de fases e talvez Deus queira te ensinar alguma coisa, fazer com que você cresça mais, amadureça mais, seja forjado, ele nos forja, né? Ele nos molda para que a gente consiga levar o nosso propósito adiante, né? Porque quanto mais te é dado, mais te é cobrado, Exatamente, as né? pessoas têm que entender isso aí, exatamente. Tem uma frase que Exatamente. fala assim, que eu amo, que diz assim, toda desvantagem, olha só isso aqui, toda desvantagem traz uma vantagem igual ou maior que a desvantagem. Então pega isso aqui para você, ó. Se tivesse uma coisa para falar assim, leva o seguinte, pega isso aqui para você, ó. Todo fracasso que você acha que você tem aí, ele tem maior potencial para te dar a semente para o sucesso. O fracasso, ele simplesmente esconde a semente do sucesso. Cabe a você achar essa semente. Toda desvantagem traz uma vantagem igual ou maior que a desvantagem. Basta você estar olhando qual é essa vantagem. Todo sofrimento. Pensa comigo e me responda se eu estiver errado. Toda dor, todo sofrimento, todas as mazelas que a gente passa é para nos fortalecer. Não Sim. vem para nos destruir. Elas vêm para nos fazer aprender. Reconstrução não é destruição. Verdade. É reconstrução. É tão interessante que tem uma parte que Deus fala na Bíblia sobre vasos, né? Nós somos vasos onde Deus nos modela. Só que veja bem, quando você se torna um vaso duro, tá? Pensa um vaso pronto, porque quando você está modelando ali o teu vaso, ele modela, beleza, o barro está mole. Agora, e depois que ele endurece, o que você faz? Qual é o único processo que Deus teria para refazer esse vaso? Quebrar todo. Quebrar, cara. Entendeu? Então, Rebenta assim, todinho. vai fazer o quê? A reconstrução. Aí, assim, Deus está destruindo o vaso? Não, 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 não. Deus está reconstruindo aquilo ali. Então, as pessoas elas têm que entender isso. Esse processo, cara, tô sofrendo, tá doendo, tá terrível. Nossa, por que disso? Por que disso? Porque Deus está te fazendo um vaso mais belo, um vaso mais forte, um vaso mais abundante, um vaso maior, um vaso mais pleno. Por isso que ele disse, você falou de vaso, eu me lembrei de Jeremias, por isso que ele disse, né? Em Jeremias 18 fala sobre isso, que Deus falou para ele descer a casa do oleiro, né? É ser quebrado, né? Para que
para que ele crescesse, né? Porque se Deus ele sonda, Salmo 139, eu gosto muito, porque ele diz que ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Se a gente subir ao céu, lá ele está. Se a gente descer, lá ele está também. O fundo do mar, ele também está. Então, a gente não tem como fugir dos olhos dele, não tem como sair da presença dele. Ele sempre sabe, ele sempre vê. Até o fio de cabelo ele sabe a quantidade e nós não sabemos. Então, nós não temos controle de nada, mas ele tem o controle de tudo, né? Então, quando a gente para pensar que a gente às vezes quer ter o controle da nossa vida, quer dominar tudo, quer resolver tudo, e aí a gente esquece de colocar Deus no centro das coisas, né? No centro de tudo, né, Alex? Da vida financeira, da vida profissional, do relacionamento, em tudo que a gente vai fazer, né? E O eu ser vi humano, o ser assim, humano, né, Amanda? Ele pode ser dividido em duas partes, né? Eu falo bem isso aqui porque fica bem simples para as pessoas entenderem. Existe a parte que você controla, tá? E existe a parte que você não isso. controla. Toda vez que o ser humano ele foca nas coisas que são incontroláveis, isso aqui não depende de mim. Por exemplo, não depende, as guerras, a fome e qualquer outra coisa não dependem de mim, da minha vontade. Você entendeu? Agora, existem coisas, a minha saúde, a minha rotina, o meu relacionamento, o meu mindset, o meu desenvolvimento pessoal, isso aqui sim, isso aqui está dentro do meu controle. Então, todas as vezes que a pessoa ela sai do que está dentro do controle dela e foca no que está fora do controle dela, ela entra em algo que a gente chama né, na psicologia como neurose. Você entra numa neurose, porque aquilo ali vai te deixar preso em algo que não será resolvido, não terá uma clareza. E às Entende? vezes a gente, se não tomar cuidado, a gente se pega Sim. nesse lugar de prisão, né? Você entra nessa neurose e você fica desesperado, você acha que não vai conseguir, porque você, é como você mesmo fala, tá focando naquilo que te falta, né? Tá focando naquilo que você não tem. Então, quando a gente foca naquilo que a gente não tem, é complicado, porque a gente começa a ficar refém daquilo, né? E a gente sabe que tá fora do Porque controle, não não tem uma, tem aquilo. não vai ter uma resolução. É, Se entendeu? Olha que interessante, porque está fora do que você pode controlar. Então, toda vez que você entra nesse que está fora, você entra como se fosse no olho de um furacão. Porque exatamente. não há uma resolução e você fica nesse looping. É, Looping de algo insolúvel, de algo insolúvel. Toda vez que você exatamente. foca nisso, a gente se perde em ansiedade, se perde ainda. Por que ansiedade? Porque o cara não consegue resolver. Por que depressão? Porque ele não consegue sair daquilo ali. Então, o É uma prisão, segredo né? é a primeira coisa, inclusive, quando eu falo, olha que interessante isso aqui. Quando eu falo sobre ansiedade, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é o seguinte: rotina. Olha a pira. Rotina. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca uma rotina, ele começa a ter pontos de estabilidade no dia dele, que dão a base para ele ter uma segurança, para ele conseguir sair da ansiedade. É Olha verdade. que interessante isso, É né? uma mudança de hábitos, né? A mudança de Uhum. pensamento, por isso que em Romanos 12:2 diz: sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, todo dia, por mais que a gente sinta, né, a gente vai para aquele lugar de prisão, a gente precisa reverter o pensamento e começar a focar em outras coisas, porque o nosso cérebro, ele por si só é muito negativo, né, Alex? Ele foca na coisa 98, catastrófica. 95, 95 a 98% negativo. Então, a nossa mentalidade, ela por si só, ela puxa para as coisas ruins. Por exemplo, se eu disser para você, ai, Alex, teu cabelo tá ótimo, você tá bonito e tal. Se eu falar qualquer coisinha, mas tua barba não tá legal. Você vai focar na barba que não tá legal. Você não vai ver o Exatamente. elogio que eu fiz. Porque a nossa mente, ela foca sempre no negativo. Então, é um treino diário que a gente precisa fazer todos os dias de reverter o nosso pensamento, né? Perfeito isso aí que você falou, porque isso aí também é algo que vem é antropológico isso aí. Porque veja bem, a gente só evoluiu, sabe por quê? Não foi que aqueles ancestrais nossos que paravam e olhavam na savana, olha que belo pôr do sol, nossa, olha que... Esses caras, eles foram mortos, entendeu? Quem sobreviveu naquela época é o cara que estava ligado, o tempo inteiro focado em perigo, o tempo inteiro, onde estão os animais perigosos, onde está a tribo inimiga, o que pode me fazer... E essa Sistema de evolução... alerta e defesa sempre ligado, né? Exatamente. Então, o que acontece? Isso passou para a gente hoje. Por mais que a gente não esteja no estado em perigo, a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso cérebro, exatamente como você falou, ele se desenvolveu
Porque o perigo, quando ele foca no perigo, ele está relacionando você a segurança de vida, risco de vida, entendeu? Então, o que que acontece? Por que que o cérebro está focado na catástrofe? Por que que você pega uma notícia, uma pessoa plantando flores ou plantando árvore, ela não tem ibope? Se você pegar uma pessoa sendo esfaqueada, vai ter ibope. Sabe por quê? Porque o teu cérebro foca, isso aqui pode acontecer com você. Isso aqui é risco de vida. Então, todas essas notícias catastróficas e tenebrosas, digamos assim, que envolvem risco de vida, elas te atraem. O teu cérebro fica focado naquilo ali. E olha que interessante. É exatamente isso que você falou. E tem mais uma coisa que o cérebro puxa. E assim, é a catástrofe e é o desejo. Porque tudo que motiva, tudo que te estimula o desejo da carne, né? Você vai focar naquilo também. Pode ver, se você faz algo que tá ali visual, todo mundo vê algo que se refere à sexualidade, bomba. Né? Por quê? Porque estimula o desejo, aguça o desejo da pessoa. E isso é muito acentuado no ser humano, né? Sim. São os desejos da carne. Então, duas coisas que puxa. Você pode ver a pornografia, né? Então, a pornografia é uma das coisas que mais tem evoluído no mundo. Isso que em homens, mulheres. Saiu uma pesquisa há pouco tempo que 70% das mulheres tem problemas nessa área. Então, é muita gente, 70% é muita mulher. Então, isso está quase que generalizando. Por quê? Porque as pessoas elas estão se deixando ser movidas por aquilo que sente. E aí, quando não é catástrofe, né? Que fica vendo essas coisas de catástrofe, de terror, de negativismo, é a parte da sexualidade, estimula desejos, né? A pessoa é movida só por desejos sexuais, né? Olha que interessante isso aqui, ó. A palavra virtude, porque, por exemplo, quando você vai para a imoralidade sexual, ela está relacionada a um pecado, tá? Sim. Então, todo pecado ele tem um antagonista que é uma virtude. A palavra virtude, ela vem de virtus, que literalmente significa, sabe o quê? Força. Então, o que acontece? Toda vez que você... Olha que interessante isso aqui. Olha só, quando o cara vai para pornografia, que força que exige dele para ir para pornografia? Que resistência? Nenhuma. Quando você tá ali com um pedaço de bolo, um cookie que você acabou de cozinhar e tá ali na cozinha, que resistência que você tem que ter, que força que você tem que ter para não ir lá e comer aquilo ali. Quando o cara vem com uma picanha, passa na tua frente, você tá de regime. Não existe. Todo pecado, é interessante isso aqui, ó. Isso aqui é a chave para as pessoas entender essa mentalidade que você quer dizer. O pecado não envolve esforço. Sim, exatamente Toda isso. a virtude, ela envolve uma ação. Tem uma passagem, não é uma passagem bíblica, mas tem um conto que tinha uma alma que estava em cima do muro, e do lado havia os demônios, e do outro lado havia os anjos. E os anjos ficavam o tempo inteiro, vem pra cá, vem pra luz, pula, meu filho, já vem aqui, vem pra cá. E ela olhava pros demônios, e os demônios estavam lá, fazendo a coisa, nem estavam olhando pra ela. E ela ficou intrigada e chamou o demônio, falou, é o demônio, por que os anjos estão me chamando e vocês não estão fazendo nada? Aí ele falou assim, porque se você está em cima do muro, você já é nosso. O pecado não exige ação. O que exige ação é a virtude. É difícil resistir à mulher gostosa se você é casado. É difícil resistir à tentação da gula se você está querendo ter uma saúde melhor. É difícil resistir à pornografia em vez de você pegar um livro, estudar ou melhorar a tua mentalidade para ser uma pessoa de valor. Então você vai notar essa coisa. E hoje as pessoas, infelizmente, a busca do prazer pelo próprio prazer está gerando mais busca pelo prazer. Eles funcionam como um viciado, exatamente como um vício. Então eles têm o prazer e a busca pelo prazer se retroalimenta. Porque e é uma busca sem fim, né, Alex? É uma busca sem fim. É tão louco hoje, Amanda, que a pessoa a pessoa não se sentir prazer, tá? As pessoas ser privada de algum prazer está sendo quase um crime, tá?
Eu vou falar uma coisa para você. Você que é mulher e as mulheres que estão ouvindo a gente aí, a maternidade hoje está ficando comprometida justamente por causa disso. As pessoas não querem Exatamente. mais se sacrificar nem por um neném, nem pelo filho que tem que acordar de madrugada, 3 horas da manhã. Tem muita mulher hoje. Eu fiquei pasmo de ouvir isso, indo contra a maternidade, falando que não vai ter É, filho, porque eu, já 3 horas da manhã, trocar fralda, não sei o quê. Olha ao é. nível que o ser humano ele está chegando. Mentalidade pervertida, né? Que Exatamente. foge aos valores daquilo que Deus deixou, né? As pessoas hoje... Então, Pode falar. então, então a força, a virtude, ela está relacionada à força, à ação. É, As pessoas coloquem isso, as pessoas têm que colocar na cabeça dela. Você quer ser virtuoso? Você quer ser uma pessoa de virtudes, em vez de estar relacionado ao pecado? Então, meu amigo, coloca a camisa da força, coloca a camisa da ação, porque o negócio vai ser feio. é Não verdade. é fácil, não é docinho, não é É, light, como o é. prazer mostra para você. E hoje tem É difícil, é E penoso. hoje as redes sociais, ela tem facilitado, né, Alex, isso. As redes sociais, elas facilitam esse acesso de uma pessoa a outra. E, infelizmente, não tem tido fidelidade, né? As pessoas, com um papinho lá no direct, curte foto, às vezes a pessoa tem compromisso com alguém, mas tá ali curtindo foto de mulher, e vice-versa, a mulher também faz isso. Então, são coisas que a gente precisa fechar as brechas, né? Eu sempre digo, todas as brechas a gente precisa fechar. Se você aprender isso, você vai ter domínio sobre as suas emoções. Vai ter domínio sobre aquilo que você sente, aquilo que você vê, porque aquilo que você vê vai para o seu pensamento, sentimento e você vai agir. Uhum. Por que, que você vai para a pornografia, vai para o ato do pecado sexual, da traição? Porque você vê, você pensa e você já sente e age. Então você é movido só pelo que você sente, só pelo que você vê. Por isso que a gente precisa blindar as nossas emoções. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Para que você não sofra certas consequências, né? Você olhar coisas que te edificam, né? Coisas que te trazem edificação e não coisas que vai fazer você cair, você errar, você pecar, falhar com o seu parceiro, sua parceira, né? Então sempre pensar antes de fazer. Né? Porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né, Alex? Tudo. Eu Consequência. sempre digo que a gente não sai desse mundo sem pagar a conta, igual um restaurante. É uma Você consequência. paga a conta. Então, antes de fazer, reflete qual é a consequência que isso vai me gerar. Se eu fizer isso, o que eu vou ter de consequência em relação a isso, né? Então, é assim que a gente precisa levar a nossa vida. Focar nisso e procurar sempre ser melhor todos os dias, né, Alex? Uhum. Exatamente. É isso aí. Ó, que nosso papo É, foi bom, hein? Olha, quase 2 horas. foi longe, né? Mas é que esse papo ele realmente é muito interessante, aborda toda essa o que as pessoas estão precisando Sim, ouvir hoje, né? Você falou sim. sobre algo sobre a internet, é tão interessante que hoje a internet, as redes sociais, elas dão pra gente algo de imediato. Então você tem algo imediato que você busca ali já te dá. É, E a grande questão é que a vida. Eu sempre falo aqui, se eu for falar alguma coisa, Alexandre, o que, que você fala no teu canal? Qual que é o teu tema inicial? É a realidade. Tá? É a realidade. Porque a realidade ela é inabarcável, algo que se impõe sobre a gente. A gente pega apenas fragmentos da realidade. Então, as pessoas hoje elas pegam, elas interpretam a realidade como se elas fossem o centro da realidade. é, E tudo vem muito fácil. A gente não pensa, a gente não pensa mais, Amanda, quando você vai tomar teu café da manhã, a pessoa não pensa, esse ovo, alguém colheu esse ovo. Esse pão, alguém fez esse pão. Nem quando você sai no sol aí fora do Brasil, esse sol lindo, esse calor, você olha para o sol, você não fala, não fui eu que coloquei aquele sol lá em é. cima. Olha que interessante, a gente está tão centrado e está tão imediato que... Por que eu falei isso? Porque o processo de amadurecimento, o processo de autoconhecimento não funciona nessa mesma velocidade que a gente está acostumado na internet. É um processo. E as pessoas não querem mais passar pelos processos.
Verdade, é verdade. Né? É isso que você falou, é super importante. O processo é doloroso, né? Ele dói muito. Sim. Nem sempre a gente está pronto para. Aliás, nós não estamos prontos para passar por processos. Ele é doloroso, né? Mas a gente só consegue vencer quando a gente passa pelo processo. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O que seria isso? Quando você passar pela prova, quando você for aprovado, você vai receber aquilo que você gostaria, aquilo que Deus tem para você. Porque em Jeremias 29:11 diz assim, que eu sei os planos que tenho para você. São planos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejas. Ou seja, Deus realiza o desejo do nosso coração. Mas primeiro ele trabalha na gente, ele molda, a gente passa pelo processo, a gente segura a onda para a gente conseguir chegar nesse lugar de receber aquilo que Deus tem para nós, que é melhor do que o nosso plano. Às vezes a gente quer alguma coisa e a gente acha que aquilo é bom pra gente, mas os planos de Deus são muito Sim. melhores que o nosso. Porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer. A gente não vê nada, a gente só vê o agora. Mas ele sabe o que é melhor, né? Então, independente da situação que a gente esteja passando, a gente acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, né? E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E enquanto isso, vai vencendo o processo, vai passando por ele, né? Vai resistindo aos processos, né? Que a gente consegue, a gente vence, né, É Alex? verdade. Mas Mas olha só, Alex, eu acho que esses assuntos são tão interessantes e bons para a gente falar sobre tudo, sobre depressão, ansiedade, sobre todas essas coisas que fazem parte da vida hoje de quase todo ser humano, né? E nós da profissão, a gente precisa também um do outro, né? Eu atendo a Alex, a Alex me atende, a gente, né, é Alex? A verdade. gente precisa também, então todos nós precisamos, nós não somos melhores que ninguém. Então, a gente fez aí um acordo, né, Alex? Vamos fazer uma por semana, uma live por semana. A gente vai organizar ainda horário, dia, a gente vai ver o que é Sim. melhor, porque Alex está lá na Irlanda, é um horário totalmente diferente, né? É. Mas a gente vai ajustando os nossos horários, a gente vai se organizando e a gente vai fazer toda semana um tema diferente, a gente vai bater um papo sobre algumas coisas. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre o teu e-book, assim, para o pessoal aonde acessa para comprar, tal, que o teu e-book tá top demais, né? Fala Tá sobre legal. ansiedade. E ansiedade é o que mais nós temos hoje em dia, né? Então é importante. Esse e-book fala muito sobre isso, sobre ansiedade. Eu tive ansiedade, eu tive pânico, né? Logo quando eu cheguei aqui na Irlanda. Então eu me identifico muito com esse público, porque eu sei o que é passar por isso. Eu sei que você chegar no hospital de madrugada achando que você está morrendo. Eu sei que é você acordar amigos de madrugada, pegando o telefone e falar, cara, me ajuda. É terrível. Eu sei o que é a fobia social, de depois você sentir vergonha de ter acordado alguém, ou ter ido na casa de alguém, ou ter chegado no hospital e o médico olhar para você, cara, como é que tá a tua vida? E você, como assim? Eu tô morrendo. Ele falou, não, você não tá. Né? Eu sei o que é passar por isso. Como é terrível isso. E eu Não é fácil. superei. Hoje eu não tenho ansiedade, hoje eu não tenho pânico, não tenho mais nada. Não, e Então, eu vejo, né, Alex, assim, ó, meu Deus, a tua mudança radical, tudo, né, assim, é, evolução master, né, é, foi muito legal, assim, e você é uma pessoa que pode falar muito sobre isso, sobre ansiedade, né, sobre essas questões, né, você viveu muitas coisas, né, dependência emocional, tudo isso são temas importantes que a gente viveu e pode falar, né, que se a gente consegue sair, todo mundo sai. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso que eu falo para as pessoas. Eu falo assim, olha, eu estava assim, eu estava desse jeito e eu consegui vencer. E eu vou te passar para você o que eu utilizei para conseguir vencer. E é por isso que eu fiz esse e-book com muito carinho, com muita dedicação, porque eu quis fazer algo. Eu já li, e na época, Amanda, eu li muito livro sobre ansiedade, eu li muito imagino. conteúdo e tal, e não tinha nada prático, não tinha exercícios, não tinha coisa, não tinha algo que me explicasse realmente o que estava acontecendo comigo. Eu falei, eu vou fazer algo que explica os mecanismos da Sim, ansiedade, eu vou fazer algo que dá técnicas práticas para a pessoa excelente. utilizar. E foi isso Dicas que diárias, né? foi Dicas isso. diárias, lá tem. É muito bom. Olha, tem o Tadeu entrou aqui, ele falou que legal, Alex. Eu tenho um amigo que mora no centro de Dublin e já fui visitá-lo 2 vezes. Ele é um excelente guitarrista. Ó, que Vem, legal, né? eu adoro fazer amizades. Se você vem para Dublin, vem para cá, me dá um abraço aqui, a gente toma um café.
conversa. Em março eu tô chegando na Ó, área, me olha espera. aí, vem pra cá. Ó, inclusive, vou aproveitar essa live aqui. Cara, tem 2% do meu celular. Eu vou falar Tá, rapidinho aqui que eu vou ter que desligar para salvar a tá live. bom. Tá acabando a bateria aqui. Ó, mas falando nesse tema, muito importante. Ano que vem, a gente vai ter um evento gigantesco aqui na Irlanda. Motivação para brasileiros no exterior. Tá? A gente está trazendo um cara aqui fantástico, meu brother, meu irmão, Nando Pinheiro, cara demais, fantástico, sou Muito bom. fã, sou fã. Inclusive, uma das coisas que acontecia era, quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a ficar bem, é ouvir Nando Pinheiro diariamente, cara. Que lá me explodiu a minha mente. Muito Então, bom. esse cara, essa fera, tá vindo para cá no ano que vem e a gente vai estar fazendo uma parceria gigantesca. Amanda, não leva mal, eu vou fechar aqui porque senão eu não vou conseguir Fecha e salvar a salva live. a live, me Tá, marca e que aí tá a gente acabando vai a se bateria do falando. celular aqui. Vamos combinar Obrigado, as próximas. um beijo para Beijo. todos aí, muito obrigado a todos que participaram da live. Até a próxima semana. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.